Gente, olha aí, a geração que chegará no ano de 2050 terá uma expectativa de vida centenária. Novos paradigmas e novos hábitos darão uma nova dimensão às preferências das pessoas e, obviamente, a de suas famílias. E aí elas terão, claro, grande impacto em nossos padrões de consumo, em nossos padrões de vida e também de convivência. Como será a vida nas cidades, no campo, no Brasil ou, por exemplo, no exterior? Como lidar, senhores, com essa dinâmica e quais são as consequências esperadas? Agora, para fazer parte, então, e objetividade para esta moderação no primeiro Diálogo de Líderes 2050, de que maneira estarei aos 100 anos no Brasil, é a pergunta? Eu quero chegar lá, também é a pergunta? Eu convido o jornalista da Rede Bandeirantes, o senhor Fábio Panunzio, a quem nós, a partir de agora, vamos aplaudir e receber calorosamente nesse palco. Fábio Panunzio já estará conosco, conduzindo esse tema, que é um tema de grande importância. E ele terá, claro, a responsabilidade não só de mediar, como também de convocar os profissionais que aqui conosco também estarão, trazendo as suas considerações, versando um pouquinho sobre o tema e fazendo as suas respectivas apresentações. E aí, claro, reitero, aqueles que não fizeram o seu cadastro, aproveitem para poder participar, formular as perguntas. Nós vamos fazer uso do meio digital. Os senhores enviarão os seus questionamentos, através do tablet chegará às mãos do nosso moderador e a gente vai dinamizar, fazendo com que todo mundo participe, elucidando o tema, que é um tema muito interessante. Daqui a 100 anos, como é que estaremos, como será, o que faremos, enfim. É realmente um tema bastante interessante. Eu trago de novo a pauta para cada um de vocês, primeiro Diálogo de Líderes, de que maneira estarei aos 100 anos do Brasil. Olha que interessante. Eu quero chegar lá? É a pergunta que a gente faz. Como será? Como faremos? E aí o tema será lançado através desta moderação conduzida e anunciada por ele, que nos honra com a sua presença, é quem nós trazemos a partir desse momento, jornalista da Rede Bandeirantes. E aí nós vamos recebê-lo aqui conosco no palco, como nosso moderador, Fábio Panunzio. Mais uma vez, obrigado a todos que são parte integrante desta ação e que participam, que vêm a este palco e que trazem toda essa dinâmica e esse conteúdo para nós. Bom dia, Fábio. Bem-vindo. Vamos cumprimentá-lo. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos empresários, aos dirigentes de empresas, aos alunos, aos professores, aos especialistas que estão aqui. Eu quero agradecer, em nome da organização do evento, a presença de todo mundo e colocar já, assim, antes de anunciar a mesa, algumas poucas perguntas aqui. Viver 100 anos é uma perspectiva para a nossa geração? A gente precisa viver tanto assim para ser tão feliz? A gente chegou ao começo do século XX vivendo aproximadamente 50, a gente terminou o século XX vivendo quase 100. Né? Então, houve uma grande transformação em todos os sentidos. E tudo isso propiciado pela tecnologia, pela química fina, enfim, por tudo isso que está sendo debatido aqui. E agora, nesse painel, a gente vai ter uma visão, digamos assim, um olhar multiprofissional sobre o problema da longevidade. Vou chamar aqui para compor a mesa desde já, porque o nosso tempo é muito curto, senão a gente não tem tempo nem para pergunta. Começar pelas mulheres que compõem essa mesa. A Fabiola Molina, atleta olímpica, ela é... Aliás, muito prazer em conhecê-la. Ela é um fenômeno da natação, atleta olímpica nas Olimpíadas de 2000, 2008 e 2012. Bem-vinda, tudo bem? Mais um. Bom, vamos lá, dar um breve currículo aqui da Fabiola. Ganhou 51 medalhas em Copas do Mundo, recordista brasileira e sul-americana 58 vezes, recordista mundial militar, comentarista da Sport TV nas Olimpíadas de 2016, sócia fundadora da empresa Fabiola Molina de moda esportiva e moda praia, foi a empresa licenciada nas Olimpíadas da Rio 2006. Peço uma salva de palmas para ela. Ela deve estar preparada para ter 100 anos.
Maria Beatriz Bley, CEO do Planeta Orgânico. Empresária brasileira, natural do Rio de Janeiro, coordenadora do Green Rio, membro do Grupo de Agribusiness Brasil-Alemanha, do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, enfim, currículo vasto. Como vai? Tudo bem? Bem aqui com você. Obrigado. Mais um. No Rio são dois. São dois, bom, ela vai falar, certamente, sobre como é que a gente vai deixar o nosso organismo preparado para enfrentar uma vida tão longa assim. E ela terá aqui, eu vou começar pela senhora, então, porque a senhora trouxe uma projeção, não é isso? Não, uma apresentação pequenininha. Uma apresentação pequenininha que ela vai fazer. Eduardo Margara da Silva, engenheiro de produção graduado pela FEI, mestrado e doutorado pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em administração de empresas, especialização em gestão no programa AMP do IESE Business School de Barcelona. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, bem-vindo. Obrigado. Atualmente, ele é CEO da Aliar Médicos, parceira da maior empresa brasileira de medicina diagnóstica. Vou chamar também o José Luiz Gomes do Amaral. É o nosso último panelista, presidente da Associação Paulista de Medicina. O senhor já estava aqui agora, né, na rodada anterior. Bom, vamos partir logo, então, para as exposições aqui, eu quero ver. Vou começar, então, como eu tinha prometido, pela dona Maria Beatriz Bley. Senhora, por favor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Prometo ser breve, mas eu primeiro quero registrar que para mim é uma honra estar aqui novamente, e eu espero, se eu conseguir chegar aos 100 anos, continuar vindo aqui, dividindo com vocês esse desafio. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre, já que nós estamos com essa perspectiva de ter 9 bilhões de pessoas no planeta, vamos falar um pouquinho do bem-estar do planeta, porque, no momento, nós estamos com um saldo negativo com o planeta. Por quê? O Brasil teve a oportunidade de ter um bônus demográfico que está fechando, e nós temos que ficar muito atentas como é que vocês vão tomar conta do planeta. Então, 3 crises importantes que nós estamos vivendo: a questão da energia, do alimento e da água. Em todas essas crises, nós estamos com um saldo negativo. Vejam aí a demanda que nós vamos precisar mais outro planeta para poder alimentar essas 9 bilhões de pessoas, mais metade de outro planeta na questão da energia. Enfim, como é que nós vamos administrar o bem-estar do planeta se a gente está nessa velocidade que foi falada aqui? Eu fiquei muito feliz quando o doutor Zé Luiz Amaral falou que nós temos que pensar em qualquer iniciativa, em qualquer variável, como é que entra a questão da sustentabilidade. Olha a disponibilidade de água no mundo, olha a importância do Brasil nessa questão, nessa demanda que exige 9 bilhões de pessoas. Eu quero destacar muito a importância do Brasil para atender essa demanda. O Brasil pode responder a essas 3 crises, tanto na questão da água, quanto na questão dos alimentos, quanto na questão da energia. Mas nós não estamos preparados para dar essa resposta para o mundo. O Brasil pode ser o grande ator geopolítico se ele souber valorar e administrar a nossa biodiversidade. O mundo está vivendo uma transição de uma economia de carbono e uma economia fóssil para uma economia bioeconomia, que é uma questão da biotecnologia, e vocês aqui têm um papel importantíssimo. Quando eu cheguei aqui, eu tive o prazer de ser recebida por uma aluna extremamente gentil, me perdoe, esqueci o nome dela, mas eu vou identificá-la depois, que disse que estava interessada em indústria 4.0. Enfim, André, a gente já conversou muito sobre isso. Poucos sabem que a Amazônia tem um projeto chamado Amazônia 4.0. E, assim, todos esses biomas que nós temos, a gente pode trabalhar uma indústria 4.0, e vocês é que vão ser os atores dessa transformação. Outro grande desafio para o bem-estar: como é que vocês vão trabalhar o casamento urbano e rural? Porque, se a tendência é essa, de a gente chegar em 66% de uma população urbana em 2050, que já se contempla 70%, esses 30% que alimentam esses 70%, como é que nós vamos tratar dele? Como é que ele vai
vai manter essa população no campo? São desafios que estão sendo apresentados e que vocês podem ajudar como engenheiros, como cidadãos preocupados com a ética, com a compaixão, que eu achei muito boa essa combinação, e a ciência. E eu acho que isso não é só a medicina, todos nós temos que carregar essas 3 variáveis dentro de nós. E a questão da agricultura sustentável, a tecnologia, eu vi tanta coisa aí fora que pode ser trabalhada e mostrada, que já é para permitir que o planeta tenha um bem-estar melhor. A questão da obesidade infantil é uma questão seríssima, que já é questão de saúde pública nos Estados Unidos, quase tão importante quanto o câncer, vem muito próximo. Por quê? Porque não há um bem-estar, uma preocupação com a qualidade dos alimentos, casada com a qualidade da produção. Isso é uma tecnologia que eu acho que eu gostaria até de trazer para a FEI esse contato, porque eles estão desenvolvendo na Dinamarca um aplicativo em que as próprias crianças calculam não só a qualidade do que elas estão sendo alimentadas, mas também é um joguinho, é um Pokémon, só que, em vez de aparecer o Pokémon, aparece um brócolis, uma salsa, uma alface, e as crianças saem atrás procurando onde é que foi parar o tomate, o brócolis, enfim. Eu acho que isso seria uma coisa bacana da gente trazer para cá, né, Fábio? Eu acho que vocês podiam desenvolver esse tipo de Pokémon saudável para as crianças aqui. E é uma motivação também. Então, eu acho que isso é mais uma das coisas que eu teria muito prazer em dividir aqui. Nós vamos receber no Green Rio, que é esse evento que a gente organiza, o Pacto de Milão, que são as cidades, o quanto já existem 150 cidades que já assinaram esse pacto e que se preocupam exatamente com governança alimentar, com dietas sustentáveis, equidade social e também inovação e tecnologia. Então, eu acho que São Bernardo podia entrar no Pacto de Milão e vocês podiam contemplar a possibilidade de fazer esse desafio, e a FEI promover esse desafio de São Bernardo entrar no Pacto de Milão. A questão do aquecimento global é a questão do bem-estar do planeta. Não por acaso, 2 prêmios Nobel que foram contemplados recentemente falam exatamente na medição do quanto nós não estamos cuidando do bem-estar do planeta. Eu acho que nós falamos como se a Amazônia fosse distante da região sudeste, mas o que eu recomendo a vocês que conheçam bem o Brasil e pesquisem um pouquinho sobre uma questão chamada rios voadores. Se na Amazônia não tem uma devastação na Amazônia, a seca vai bater exatamente aqui onde nós estamos agora conversando, porque o vapor traz para cá, bate nos Andes, tem uma história absolutamente clara, bate nos Andes e não desce. Então, quanto mais secar lá, e a Europa já está, a União Europeia já está questionando, é uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, já está questionando a responsabilidade da Amazônia, porque esses rios voadores também vão rebater lá também na Europa, na União Europeia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e essas soluções, essas pesquisas, são vocês que vão ajudar, são vocês que são os mantenedores do nosso planeta. Eu vou deixar aí com vocês um vídeo que demora um pouquinho, mas depois eu recomendo que vocês vejam, que é justamente o marco legal que, finalmente, o Brasil tem na repartição de benefícios da nossa biodiversidade. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, a maior reserva de água doce do mundo, mas, infelizmente, nós não temos ainda a tecnologia para valorar e medir o quanto isso entra numa negociação geopolítica. O Brasil tem tudo para ser o maior player num tabuleiro de geopolítica do mundo. E isso é economia. Eu trouxe, seria ótimo se a gente conseguisse que eles viessem dar uma palestra aqui, porque são 2 grandes investidores só em mercados verdes. Esse indiano era sócio do John Deere no início e disse, não, eu quero investir em projetos completamente fora da caixa de economia verde. Então, como eu não posso cobrar de investidores que entram em projetos absolutamente alucinados, eu vou fazer o meu fundo. Ele fez o fundo dele e ele está buscando exatamente quem quer fazer um projeto de economia verde de alta tecnologia, porque ambos estão convencidos que esse é o caminho.
pequeno detalhe, esse John Doerr, a gente tem que dar um crédito para ele, se ele está investindo em mercado verde, um bom olho ele tem, porque foi ele que investiu em Google e Amazon, quando os dois eram startups. Então, ele identificou o caminho para onde que as coisas estão caminhando. E eu queria, já estou concluindo, dividir com vocês uma frase que eu gosto imensamente, que nós não é um provérbio indiano. Nós não herdamos a terra dos nossos antepassados, nós pegamos emprestado dos nossos filhos. Então, a minha geração tem uma responsabilidade enorme com a geração de vocês, e vocês terão uma responsabilidade imensa com as próximas gerações, porque vocês viram o ritmo, a velocidade que os recursos naturais do planeta estão se esgotando, e nós temos que correr mais do que o coelho da Alice, mais do que a própria Alice, para a gente poder reverter essa devastação dos nossos recursos naturais. E concluo com nós estamos falando de longevidade, com essa poesia da senhora Cora Coralina, que escreveu o seu primeiro livro quando tinha 75 anos, morreu com 95, produzindo ativamente, e ela fala na importância de decidir, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. E é da decisão de cada um de nós qual o caminho que nós vamos escolher, qual tipo de consumidor nós seremos, porque é o consumidor que vai direcionar a questão da salvação do planeta, e com nós vamos decidir o nosso compromisso com ética, o nosso compromisso com um Brasil que seja efetivamente um líder na questão da sustentabilidade e no bem-estar do planeta. Muito obrigada, eu acho que eu respeitei meus 5 minutos. Obrigada. Vamos passar, então, a visão da nossa atleta, a Fabíola. Fabíola, por favor, contar para a gente o que a gente precisa fazer de força para chegar aos 100 anos com a sua saúde, assim. Bom dia a todos, é uma super honra, privilégio estar aqui com tantas mentes brilhantes, agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrada realmente de participar desse congresso. Me disseram que é a primeira vez que um atleta vem no congresso de tecnologia, então realmente é uma responsabilidade muito grande, então muito obrigado pelo convite. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né, como ex-atleta olímpica, agora empresária. Eu acredito muito na união das forças, né? Eu venho de um esporte que é individual, que é a natação, mas que as coisas não acontecem sozinhas. Quando no começo da minha carreira não existia muito equipe multidisciplinar, e você apresentou muito bem esse painel que é multidisciplinar, né, de vários segmentos, e eu acredito na tecnologia, na união das forças dos vários segmentos. Da matemática está junto com a engenharia, que está junto com a medicina, porque, às vezes, o médico tem uma excelente ideia, mas como é que ele vai transformar a tecnologia para aquilo acontecer de uma forma melhor? Junto com o meio ambiente, junto com todos os outros setores que acabam facilitando que realmente a tecnologia aconteça para a gente. Então, né, esse debate, a gente poder discutir e ouvir, eu acho que uma das grandes questões hoje da humanidade é a gente conseguir escutar, receber um feedback positivo ou negativo, escutar coisas que estão acontecendo aqui e você unir as pessoas, porque a engenharia de produção pode ajudar a engenharia mecânica, a engenharia robótica, e todo mundo trocar essa informação. E eu acho que com essa união que a gente consegue realmente ter um avanço em todas as áreas, né? Daqui, quando eu tiver 100 anos, vai ser no ano de 2075, hoje eu estou com 43, eu fico pensando, né, nas minhas filhas, vai ter 60 e 62 anos as minhas filhas, e como elas estarão com 62 anos? Eu vou estar com 100, se Deus quiser, elas vão estar com 62, 60 anos, e realmente o mundo, né, foi muito bem falado aqui, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 20 anos, a gente já não consegue nem imaginar, passa além da nossa imaginação,
as profissões do futuro nem existem hoje ainda, né? O que vai acontecer? A profissão da minha filha, não sei qual que vai ser a profissão dela ainda. E eu deixo aqui uma mensagem para as meninas, né, que essa área da tecnologia, da ciência, toda essa área, né, do STEM, da ciência, da tecnologia, da matemática e da engenharia, sempre foi muito dominada pelos homens. E as mulheres hoje todas estão entrando no mercado de trabalho, e a gente precisa de cada vez mais mulheres nessas áreas, porque a visão feminina, a intuição feminina, o conhecimento feminino pode agregar muito. E hoje existe uma queda das mulheres que estão cursando esses cursos. Então, eu queria parabenizar as mulheres que estão aqui hoje, as meninas, né? Nesse universo masculino, e que a gente foi muito criado com crenças limitantes sobre o poder da mulher e como a gente se porta nesse universo. A minha prima, Charlene Hirsch, ela se formou aqui na FEI, falei com ela hoje, em 2001, tenho um super orgulho dela. Né, se formou já aí algum tempo atrás, ela já mandou mensagens: nossa, que saudade da FEI, né? Excelentes memórias. Mas são poucas mulheres ainda que hoje ela é super realizada, faz um trabalho maravilhoso, mas a gente vai vencendo barreiras de crenças que, às vezes, né, hoje em dia já está um pouco diferente, mas cada vez precisamos vencer mais, porque o número de mulheres nessa área é muito pequeno ainda, e a gente precisa de mais mulheres. E hoje o papel da mulher na sociedade, na transformação, a gente veio conversando no carro, porque eu vim de São José dos Campos, né, junto com a Marilda, que é a esposa do reitor aqui da Universidade do FAB. É sempre um prazer estar em contato com pessoas humanas, e que a gente vem falando da nossa vida, de como o papel da mulher hoje nas famílias. Como eu vou estar aqui daqui, né, quando eu tiver 100 anos, também vai depender de como o meu marido vai estar, né? Hoje os nossos papéis, hoje eu não pude levar minhas filhas na escola, o meu marido teve que levar. Então, como é que é o papel do homem, né, daqui? Como que o homem vai estar se portando nessa relação, que a mulher tem que estar mais ativa no mercado de trabalho, que as mulheres já estão ativas no mercado de trabalho? Então, os meus questionamentos são muito nesse sentido. E para mim, tudo começa na família, né? Não adianta a gente pensar... É bacana a gente pensar no macro, porque é importante, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer do fundamental. Eu achei fantástico o ponto de... Quando nasce uma criança, se o pediatra não está preparado para diagnosticar alguma coisa e não começa de quando a criança nascer, lá na frente já foi, né? Vai fazer um estudo da educação, do ensino fundamental. O nosso resultado foi que foi ruim. Vai recuperar todos os anos que passou do estudo ruim? Não vai recuperar mais. Aquela criança já teve uma formação ruim. Então, como é que a gente faz para educar as crianças melhores? A educação começa onde? A educação começa na faculdade. Acho que a faculdade é incrível. Mas a educação começa quando a criança entra numa... Né? A minha filha está com 1 ano e 5 meses e já está na escola. A educação dela está começando agora. E a importância dela ser educada tanto na parte cognitiva como na parte emocional. Como é que é essa formação emocional da criança do 1 aos 7 anos? Que vai depender muito de como essas crianças estão nascendo agora, e elas vão estar se portando, principalmente emocionalmente. E só para fechar, acho que a questão do estresse que está relacionada à nossa vida, essa coisa da velocidade, rapidez, todo mundo no WhatsApp, que é maravilhosa a tecnologia. A velocidade é muito grande, mas e o estresse que tudo isso traz? Né? No meu caso, eu fui atleta de natação, a natação é um dos primeiros esportes que a gente pode praticar, né? Com 6 meses, os bebês já estão fazendo aula de natação, e pode-se praticar natação até, né, o último dia de vida. Você está aí nadando com 90 anos, 100 anos. Eu espero estar nadando com 100 anos, então, como eu me vejo nos 100 anos, eu espero estar nadando, porque o movimento, a gente mexer o corpo, ajuda muito nessa parte. Nós não somos seres pensantes, lógico, somos seres emocionais, mas também temos essa parte sinestésica que a gente precisa se mexer, nós nos mexemos. Então, eu acredito na parte do exercício, de a gente vai focar, com certeza, na parte toda do desenvolvimento, do crescimento, mas a gente não pode esquecer dessa parte
do exercício, seja uma caminhada, seja um esporte, que isso hoje está cada vez menos presente na vida de todas as pessoas, porque ninguém tem tempo para nada. Então, se a gente não se atentar cada vez mais a essa parte do exercício, e tudo de uma forma muito prazerosa, hoje você compartilha as informações, porque eu fiz um treino, e aí você coloca no aplicativo e você sabe o que o cara fez lá no Japão, o que o cara fez na Coreia, o pessoal do kitesurf, não sei se vocês viram a reportagem, que eles têm um reloginho que eles medem naquele dia quem deu o salto mais alto do mundo naquele dia. Então, o meu salto foi de 2 metros, o cara lá, sei lá, na Suécia, saltou 10 metros, e você está sabendo isso, né, tudo pelo seu relógio. Então, eu acho que essas são as minhas considerações iniciais aí, dentro da minha experiência, da minha singela experiência. Tá bom, muito obrigado. Fabiola Molina. Eu era muito fã seu, sabia? Obrigada. Ainda sou. Bom, agora vamos passar para a parte masculina aqui do nosso evento. Sabe como é que você faz para saber se está num evento sobre longevidade do governo ou da iniciativa privada? É só ver que aqui na mesa não tem ninguém reclamando que o brasileiro está vivendo muito, que custa 270 bilhões por ano. Agora, aos 70 e poucos, quanto é que vai custar para o país uma média de 100 anos de idade? Já pensou? Mas como a Previdência não é problema dessa mesa, então a gente vai tocar em frente aqui o nosso barquinho. Né? Afinal de contas, não haveria consenso mesmo, se o tema fosse outro. Bom, eu quero começar pelo Eduardo Margara da Silva, CEO da Aliar, aliás, uma das empresas que ajudam as pessoas a estourarem as previsões da Previdência. Né? Bom dia a todos. Primeiramente, queria trazer uma perspectiva, quem sabe, um pouco diferente. Né? Eu sou um engenheiro que saiu há 32 anos aqui desse campus, e me aventurei aí na vida profissional, e nos últimos 6 anos eu tenho a felicidade de trabalhando no setor de saúde. Né? Eu digo a felicidade porque eu acho que o setor de saúde tem muito a ser feito, né? Tem muitas oportunidades para engenheiros também, assim como eu, né? Que encontrei essa oportunidade. Então, eu acho que daqui para a gente viver 100 anos, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai precisar, sim, de muita tecnologia, né? Trazendo um panorama para vocês do setor de saúde, que eu acho que impõe para a gente um desafio importante hoje. Para a gente chegar aos 100 anos, a gente vai ter que superar esses desafios. Então, já foi dito aqui do envelhecimento, né, que está acontecendo acelerado da população brasileira. Então, em 2030, né, daqui a 2030, vai crescer 45% a população com mais de 60 anos. Né? A gente não precisa nem, acho que está preso às estatísticas. Né? Eu digo que basta a gente ir nos estacionamentos de shopping center, está cada vez mais difícil, vocês aí que são jovens, achar vaga para estacionar, né? Que está se priorizando os idosos, e essa população está crescendo rápido. Agora tem fila de embarque de aeroporto, né? A gente já tem até 80 anos, né? Então, tem sido dito, os pacientes ou melhor, os clientes com mais de 80 anos têm prioridade. Então, assim, é nítido no cotidiano nosso o quanto a população está envelhecendo, né? E isso impõe, né? Claro, a gente quer ter e quer chegar com 100 anos com saúde, né? Então, e aí nós temos um desafio, falando do Brasil como um todo, né? Na perspectiva que a gente vê, tem um desafio muito grande pelo desequilíbrio, né? Um desequilíbrio que existe hoje, seja por ter que olhar para frente, mas ainda tropeçar em questões que a gente acha que deixou para o passado, mas não é verdade. Quer dizer, hoje ainda 18% de mortes dos brasileiros se dá por doenças infecciosas, né? Malária, sífilis, etc. Quer dizer, nós estamos falando de tecnologia, olhando para o futuro, e ainda estamos tropeçando em problemas do passado, né? Ainda o desequilíbrio acontece principalmente pela nossa desigualdade social, que também reflete na desigualdade de acesso. Então, hoje, apenas 25%, esse é um dado que pouca gente tem ou conhece, mas apenas 25% da população tem acesso a planos de saúde. É muito pouco, né? 75% da população depende do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem aí, de um lado, o Sistema Único de Saúde, que todo mundo sabe, uma ineficiência muito grande.
né, todo mundo que avalia e é usuário do sistema de saúde, 70% avalia como ruim ou péssimo, né? Do outro lado, a gente tem o sistema suplementar de saúde, que são os convênios, etc., que estão totalmente pressionados, porque já foi dito hoje, da questão de custos, né, na cadeia hoje de custos, né? Por isso que está surgindo no meio disso tudo, e a gente pode também deparar com isso no cotidiano, acho que vocês estão vendo isso, os doutor consulta, doutor exame, etc. Por quê? Porque tem um déficit hoje na saúde que precisa ser preenchido. Então, está dando espaço para surgir empresas nesse segmento específico, né, que não é aquela população que nem quer usar o Sistema Único de Saúde, mas também não tem acesso ainda ao sistema suplementar, aos convênios médicos. Mas por que eu estou colocando esse panorama todo? Quer dizer, a população envelhecendo, um desequilíbrio muito grande, esse é o desafio, o número de consultas só aumenta, o número de internações só aumenta, o número de exames aumenta, vai crescer também na mesma proporção que envelhece a população, né? E aí vem a tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia ela vem, sim, para endereçar isso. Acho que é uma grande saída para a área de qualidade, para a área de saúde, né? Porque ela vem combinar duas coisas, que é o desafio, né? Quer dizer, como é que a gente vai manter um serviço de saúde de qualidade e, ao mesmo tempo, ter um serviço eficiente, né? Que não seja custoso, né? O Brasil vai gastar, hoje gasta, ou em 2014, gastava em torno de 10% do PIB com saúde. Até 2030 vai gastar algo em torno de 25%. Então, os gastos são muito grandes. Como é que a gente endereça isso? Acho que a tecnologia tem um papel importante nisso, né? E vem endereçar isso. Então, a gente vê que a tecnologia, acho que em todo o ciclo, seja de cuidar da saúde ou de promover a saúde como tratar da doença, propriamente dito, né? Ela tem o seu papel e as tecnologias estão surgindo. Então, por exemplo, se a gente falar de prevenção de saúde, tem toda a parte agora a parte genética que está crescendo muito, na parte de promoção de saúde, já foi falado hoje muito a internet das coisas, né? Os dispositivos, aplicativos que estão surgindo para promover a saúde. Na parte assistencial, né, você tem também a medicina mais voltada ao domicílio, né, com questões também de tecnologias que estão facilitando isso, monitoramento de pessoas idosas dentro das suas casas e tal. Tudo isso na parte de saúde. E na parte da doença em si, quando você começa o diagnóstico e o tratamento, também as tecnologias estão aí para nos ajudar, né? Então, eu acho que a tecnologia, em dois campos principais, ela vai favorecer e vai nos ajudar a chegar aí aos 100 anos, né? E chegar com qualidade de vida. Primeiro que, na jornada, digo, na experiência que os pacientes, ou nas informações que são geradas, né, o prontuário de conhecimento, de ter conhecimento e reunir todas as informações. Hoje, uma cidade que é exemplo disso no Brasil já é Curitiba, que já tem um prontuário médico unificado, então todas as informações dos pacientes já estão disponíveis, estão digitalizadas, etc., para ser consumida, independente de onde o paciente é tratado, né? E eu acho que nós vamos ter ainda muita, com o ganho, né, com a tecnologia, mais velocidade, já foi dito isso, mais assertividade em diagnósticos, e com isso tudo a gente vai ter também a questão de alcance. Acho que aí é um ponto que, para eu terminar a minha parte aqui, eu acho que a tecnologia está trazendo um alcance novo para a medicina, né? E, consequentemente, para a saúde. Então, a gente está falando de robótica, a gente está falando de intervenções cirúrgicas que são realizadas à distância, e às vezes de outros países. A gente está falando de impressão 3D, né? E um caso que eu queria contar aqui para vocês, que é uma vivência nossa específica, eu digo que a gente está implantando isso há 3 anos, que está muito ligado também à telemedicina. A telemedicina está abrindo uma nova fronteira de tratamento e de promoção da saúde, né?
Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, que é de operação remota de ressonância magnética. Vocês devem conhecer os equipamentos de ressonância magnética, hoje muito usado no diagnóstico por imagem, né? E o que foi desenvolvido foi uma forma de operar isso remotamente. Eu não preciso mais de um técnico dedicado ao lado de um equipamento para realizar o exame, né? Geralmente, se você vai fazer um exame de ressonância, você tem um técnico que está ali do lado, na sala do lado, conduzindo o exame. E isso hoje já está sendo feito de forma remota, né? E qual é a vantagem disso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Numa das localidades onde que é em Parauapebas, no sul do Pará, tem uma ressonância em que a gente consegue fazer lá qualquer tipo de exame, independente de ter um técnico local com capacidade para isso. Como é que isso é possível? Essa ressonância é operada aqui da Vila Mariana, no bairro de São Paulo, né? A não sei quantos mil quilômetros de distância. E um técnico daqui, bastante qualificado, consegue oferecer, então, lá naquela agenda daquela cidade, qualquer tipo de exame de qualquer especialidade, né? Então, é um exemplo de que a gente está vendo de aplicação bem prática da tecnologia. Então, eu acredito, sim, que nós temos condições de chegar aos 100 anos, chegar com qualidade de vida, e vamos, para isso, precisar muito de aplicação prática de toda essa tecnologia aí que já está disponível. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar para o doutor José Luiz Gomes do Amaral, só quero lembrar para vocês que vai haver uma sessão de perguntas, o nosso tempo está cravado. Vocês podem fazer as perguntas pelo facebook.com/FEI. Então, está aqui, eu vou receber aqui pelo iPad. Enquanto isso, nós vamos ouvir aqui o doutor José Luiz Gomes do Amaral, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina. Por favor. Bom dia. Eu ouvi tanta coisa interessante e tem tanto para ser dito aqui. Vamos começar com uma história verdadeira. Isso eu vou citar até alguns dos personagens que talvez os senhores os conheçam. Já há alguns anos, não vou dizer quantos anos, mas mais de 10, bem mais de 10, eu estava numa festa. E me aproximei de um grupo e havia uma senhora naquele grupo que me conhecia superficialmente e me pergunta assim, de chofre, Zé Luiz, quantos anos você tem? Achei estranho, porque eu disse 51. Ela disse, então você tem mais passado do que futuro. Rapaz, aquele negócio me abalou, sabe? Me abalou. Eu não conseguia dormir. No dia seguinte, cheguei na faculdade, encontrei os colegas, tem um barzinho do outro lado ali do Hospital São Paulo, onde todo mundo vai tomar café, e eu estava ali, cabisbaixo, tomando café. Eu falei, como é que está? Como é que foi a reunião ontem? Então, eu falei, rapaz, olha, aconteceu isso, e contei esse fato. Aí, havia um colega, um cirurgião, desses que pensam para cima, disse, que é isso, rapaz? Imagina, com todas essas, todo esse progresso da ciência, com a mudança dos padrões de vida, etc., com certeza nós vamos ultrapassar os nossos limites, e você tem mais futuro do que passado, com certeza. Veja lá, quando nós nos formamos na faculdade, um colega de 35 anos, nós já olhávamos para ele, já um senhor, não dizíamos idoso, mas acima dos 40 já entrava nessa faixa do idoso. Hoje estão todos por aqui, olha, estão todos aqui, é diferente.
Aí tinha um pessimista no grupo que disse, não, assim, mas e a qualidade de vida? Que adianta você chegar lá aos 90, 100 e não ter qualidade? De novo, aquele otimista veio para me ajudar e disse, não, olha lá, veja, o professor Zerbini, todo mundo já, quem não conheceu, ouviu, o professor Zerbini todo dia joga tênis lá no Pinheiros, e jogava mesmo, né? E o professor Zerbini já tinha bastante tempo. O professor Jair Guimarães, o professor Batista aqui também, joga golfe, está com 90. Eu tinha feito várias anestesias no Jair, sabia que o Jair estava ótimo. Joga golfe com afinco, joga bem e tal, está entusiasmado, está com quase 90. É verdade. Nós temos qualidade de vida. Olha, cada coisa que inventam, né? E me disse o otimista, eu não vejo a hora de chegar aos 80, aos 90, aos 100, porque, do jeito que as coisas vão indo, vão inventar coisas fantásticas para nós. Bom, vão inventar coisas fantásticas para nós é algo que cabe a nós todos fazermos, particularmente os jovens, não é? Nós temos que vencer algumas barreiras ainda, para que seja empolgante chegar aos 100 anos. O que nós queremos quando tivermos os nossos 100 anos? Nós queremos ter tudo o que nós tivemos ao longo do nosso desenvolvimento. Olha, hoje uma criança chega aos 12, está em idade reprodutiva, mas vai querer ficar se reproduzindo até quando? Até os 100 anos? Não acredito que seja esse o escopo. Nós crescemos até os 20 anos, nós vamos continuar crescendo? Quer dizer, onde nós vamos parar? Não há possibilidade física para isso. Eu fiquei imaginando, eu gostaria de ter aptidão e oportunidades para o esporte como a Fabíola. Eu sempre gostei disso, mas nunca dei muito para o esporte. Mas tento praticar. Então, teve uma época que eu corria. Corria sozinho, porque não tenho lá rapidez para isso. Mas corria bastante, regularmente. Então, depois, bom, tive um problema no joelho, bom, eu comecei a andar. Hoje eu nado, e eu adoro fazer isso, mas eu quero continuar fazendo. Eu não preciso fazer exatamente a mesma coisa a vida inteira, mas eu quero ter essa possibilidade. Mas o mundo tem também trabalhar para evitar aquilo que eu poderia chamar de uma sistemática política de exclusão social do idoso. Esta é uma política sistemática. Os senhores veem idosos andando no Parque Ibirapuera no fim de semana? Pouquíssimos. Será que... E não corresponde àquela pirâmide etária que acabou de ser mostrada. Onde eles estão? Eles não gostam do sol, não gostam de socializar? Gostam. Mas por que eles não andam? Então, eu tenho um bom exemplo, que eu convivo muito proximamente com minha mãe, que tem 94. Ela anda muito devagar, para daqui até a porta demoraria muito tempo, ela não conseguiria dar uma volta no parque. Mas e se ela sentasse numa cadeira de rodas e pudesse dar um passeio? Que tal? Bom, nós estamos trabalhando na Associação Paulista de Medicina exatamente nesse projeto, e depois, se tiverem outros aqui que queiram se juntar a nós, por favor. Alguém que é idoso, não consegue andar, mas gostaria de andar. Ele não precisa de uma cadeira de rodas, porque ele é capaz de andar daqui até a porta, com uma bengala ou a pé. Mas, se quiser andar bastante, aproveitar aquele domingo de sol, ele vai precisar de mais do que isso. Ele precisa de uma cadeira. Agora, dê-lhe uma cadeira. É fácil. Só que quem empurra a cadeira? Porque ele também não tem preparo para... Então, por que não a sociedade ajudar a empurrar a cadeira? Então, a ideia que nos ocorre nesse instante é a seguinte: isso não foi executado.
Isso está aguardando vocês nos ajudarem. Nós cadastramos os nossos idosos. E eles vão ali ao Parque Ibirapuera e os outros parques da cidade e retiram com o seu cadastro, que ele vai fazer por um aplicativo, a sua cadeira de roda. E aí, automaticamente, ele ativa um Waze-like, não é? E se tem algum voluntário que queira empurrar a cadeira dele. Quantos de nós vamos para lá, pegamos o telefone e vamos lá, vamos ajudar o senhor a empurrar a cadeira. E nós já íamos dar uma volta por lá, vamos dar uma volta no parque e empurrar a cadeira de alguém, que pode andar, só que não pode andar tanto quanto gostaria. E ele socializa um pouco. Algum de vocês já devem ter visto um aplicativo que chama-se Be My Eyes. Be My Eyes é um aplicativo desenvolvido por Lira Marquesa, fantástico. Eu tenho deficiência visual, eu sou cego, eu quero escolher a gravata, eu não quero uma gravata verde, eu quero uma gravata preta e branca, é uma questão de preferência de time de futebol. E aí, mas eu não enxergo, portanto, eu pego meu telefone e clico para um voluntário do Be My Eyes e digo, olha, eu tenho aqui umas gravatas aqui na gaveta, por favor, qual é a gravata preta e branca? E ele vai dizer, é a terceira da esquerda. Eu vou lá, pego e pronto. Saio com a gravata. Por que não temos um Be My Legs para dar uma voltinha no Parque Ibirapuera? Se os senhores podiam nos ajudar a desenvolver um Be My Legs, por que não a gente poderia fazer isso? Bom, mas tem mais um outro problema. E as calçadas? E as calçadas? O Batista conta a nossa proximidade com Portugal, não? E eu levo muito minha mãe para Portugal e ela diz, e lá nós temos uma cadeira de rodas para passear, quando tem que andar muito. Mas ela diz, mas não dá para passear, porque tem essas pedrinhas portuguesas na calçada, dói muito as minhas costas. Bom, vocês já imaginaram andar de cadeira de roda no Parque Ibirapuera? Nessas condições, não anda. Aliás, nós acabamos de mapear os acessos para o Hospital das Clínicas para uma cadeira de rodas. Se alguém descer do metrô e quiser até o Hospital das Clínicas com uma cadeira de roda, tem uma grande quantidade de obstáculos, de barreiras para você ultrapassar. Eu acho que a sociedade precisa nos ajudar, e a tecnologia pode nos ajudar a chegar aos 90, 100, 120 de uma maneira mais interessante do que a que nós vivemos hoje. Talvez seja isso um começo de história para contar para vocês e um pouco de uma história do que já aconteceu e um pouco do que nós estamos sonhando que possa vir a acontecer num futuro próximo. Muito obrigado. Doutor José Luiz Gomes do Amaral, obrigado. Bom, já estão chegando aqui algumas perguntas aqui. Antes eu vou fazer uma pergunta geral, lembra? Nosso tempo agora ficou curto, né? Mas eu, outro dia, entrevistando o doutor Miguel Cirugi, que é um grande especialista brasileiro em câncer de próstata, ele disse que o maior fator de risco para o câncer, entre todos, mais do que cigarro e tudo mais, chama idade. É certeza que os homens, ao ficarem velhos, as mulheres, vão contrair alguma forma de câncer. Então, eu pergunto para vocês, nas áreas de vocês, já existe alguma saída para isso? Porque o custo de viver muito hoje é ter uma morte muito sofrida. A morte digna, que é uma morte quase sempre que acontece em idades mais precoces. A gente tem solução para esse limite no horizonte ou ainda não? Olha, quando nós estamos falando sobre sustentabilidade, né, e sobre esse problema de nós gastarmos muito nos últimos momentos da vida, então nós passamos 6 décadas com pouquíssimos gastos em saúde, e, de repente, nos últimos 5 anos,
no último ano, nós gastamos uma quantidade absurda. Será que nós podemos quantificar isto? Eu acho que nós precisaríamos trabalhar em duas linhas. A primeira linha, paralelamente, claro. A primeira é como ultrapassar as barreiras cronológicas. Queremos durar mais. Porém, queremos ser produtivos. Nós não queremos simplesmente representar um custo, que o idoso represente um custo para a sociedade, e um custo insustentável, como você colocou. Nós temos que trabalhar para o idoso viver mais e produzir mais. A idade de aposentadoria, não é? Tá vendo essa polêmica, se a gente vai estender a idade de aposentadoria ou não. Sinceramente, eu quero que a gente possa estender a idade de aposentadoria. Eu não quero ser um idoso pesado, eu quero ser um idoso que produza. E nós só vamos conseguir a sustentabilidade se nós conseguirmos aumentar a produtividade das pessoas, mesmo em idades avançadas. Terá outras coisas para serem feitas, e as profissões também vão mudar, como a gente acabou de ver. E eu acho que nós temos que encontrar meios para isso. Eu adicionaria aí, só na sua pergunta específica, na parte da medicina diagnóstica, né? Eu acho que existem hoje tecnologias que eu acho que aceleram, vamos dizer, a detecção e a precisão, com mais precisão, quer dizer, mais velocidade e melhor precisão na detecção da doença, né? Acho que, com isso, o tratamento inicia-se antes e, com isso, se consegue um resultado melhor. Acho que tem tecnologia para isso já. Dona Maria, os alimentos têm alguma coisa a oferecer para a gente? Perspectiva de chegada tranquila a esse patamar de 100 anos? Eu acredito que sim. Eu acho que essa aqui é uma questão polêmica, mas, por exemplo, já há estudos quanto à diminuição de agrotóxicos, efeitos residuais dos agrotóxicos no nosso organismo. Eu acho que a nossa dieta também, a maneira como nós nos alimentamos, as escolhas que nós fazemos, isso certamente permite uma saúde que permita uma qualidade de vida melhor. Eu só queria acrescentar rapidamente, quando o doutor Zé Luiz falou a questão da invisibilidade do idoso. Eu acho que a gente tem que ser muito atento a isso, porque eu tive, graças a Deus, pai e mãe, infelizmente já faleceram, mas foram longevos, e às vezes eu percebia que eles ficavam muito motivados quando você ia lá e ouvia. Eles têm muito a dizer, eles têm uma bagagem fantástica. Então, eu acho que isso aí vai ser uma demanda muito grande, que vai crescer esse número de idosos. Então, procurem ouvi-los com atenção e carinho, porque isso alimenta muito eles. Fabíola? Acho que, como foi dito, né, a idade é o fator principal. Então, não tem muito o que fazer com a idade, assim, mas tem tecnologias de diagnóstico antes, de você prevenir. Eu acho que o esporte ele acrescentaria em termos de qualidade de vida, numa recuperação pós-operatória, você conseguir passar por todo esse processo. Eu tenho um treinador, inclusive, que teve câncer de próstata, e passou por todos os procedimentos, assim como tenho outros amigos. O avô do meu marido também passou já por 4 cirurgias de câncer, já teve 4 cânceres, e hoje, o dia que ele pôde voltar à piscina e voltar a nadar, foi o dia mais feliz da vida dele. Ele, inclusive, comprou um apartamento que fosse em frente à piscina, porque, quando ele não podia nadar, ele podia escutar o som da água e o som das suas marcas, porque isso trazia uma energia a mais para ele se recuperar. Então, eu acredito no esporte um pouco nessa função motivadora e de bem-estar. Vou passar, então, as perguntas aqui da plateia. Professor Hong pergunta: como chegar aos 100 anos com saúde, se grande parte da população brasileira não tem sequer acesso a uma saúde básica, não tem esgoto, não tem água encanada? Acho que essa pergunta é para o doutor José Luiz, né? Eu acho que isso é essencial, e isto é a base de uma observação que o Eduardo fez ali sobre nós enfrentarmos 2 problemas ao mesmo tempo.
O mundo desenvolvido tem essa pirâmide etária que foi aqui bem colocada, envelhece, chega aos 80 anos, chega aos 90 anos, e nós chegamos também aos 70 e vamos chegar um pouco mais para frente e bem rapidamente aos 80. Só que nós ainda enfrentamos os problemas do mundo do terceiro mundo. Nós não temos acesso à água, nós não temos acesso a uma alimentação adequada. E, sobretudo, esses dois fatores nos levam a condições de vida que aliam os problemas que nós sempre tivemos quando nós morríamos cedo e os problemas que nós passamos a ter com o mundo desenvolvido vivendo mais. Como contornar isso? Isto é algo que tem que ser resolvido muito depressa. Nós temos que eliminar este primeiro problema, os problemas do mundo antigo, os problemas da falta sobretudo, a falta do acesso à água limpa e o saneamento. Existe um pouco de tecnologia, a gente está trabalhando assim, bem no campo da tecnologia. Tem um aplicativo muito interessante, eu vou sugerir para os senhores darem uma olhadinha, chama Health Scorecard. Esse é um aplicativo bem interessante que reúne um pouquinho de tudo que a gente falou. É uma proposta para enfrentar as doenças crônicas e essas dificuldades que nós temos aqui como foco dessa palestra. Ele divide os nossos hábitos em 4. Uma é o que o senhor come, isso é muitíssimo importante. 2, o senhor come frutas, vegetais, etc. 2, o senhor anda ou não anda, o senhor é sedentário, um sedentário convicto, daquele que não se move daqui até a porta, ou é alguém que pratica atividade física. Bom, este é o segundo ponto. Pois, o senhor fuma ou o senhor bebe? E quanto o senhor bebe, e se fuma, não importa quanto fuma, é péssimo. Muito bom. Então, sim, esses 4 são os 4, vamos dizer, hábitos essenciais. E, a partir daí, os senhores entram nesse aplicativo e compartilhem com os amigos, compartilhem com a família, e façam exatamente como a Fabíola fez com relação aos saltos. Pessoal, onde é que os senhores estão? Os senhores estão no vermelho, no verde ou no amarelo, com relação a esses 3? Vamos fazer um grupo aqui para chegar todo mundo no verde e vamos adiante. Esse aplicativo tem uma segunda parte, que ele te mede algumas variáveis físicas. Ele te mede o índice de massa corporal, ele te mede a pressão arterial, ele te mede o colesterol e a glicemia. E você coloca lá aqueles dados e você passa a compartilhar com as pessoas isso. E trabalhar em conjunto. Então, é uma maneira da sociedade se solidarizar em busca dos nossos 100 anos melhores, né? É uma sugestão de como, eventualmente, a tecnologia pode nos ajudar a enfrentar isto. São medidas simples, mas altamente eficazes. Muito obrigado. Pergunta agora de Daniela Calúcio para a dona Maria Beatriz sobre o crescimento de transgênicos. Hoje, muitos estudos são feitos em relação aos efeitos do consumo de transgênicos a longo prazo. Aparentemente, existem algumas controvérsias sobre benefícios ou malefícios. Entretanto, os alimentos de massa possivelmente são alimentos modificados geneticamente, visando o aumento da produção em menor tempo. Já os orgânicos, atualmente, não estão disponíveis em larga escala nos grandes centros e são normalmente mais caros em relação aos demais. Qual a perspectiva para o futuro? Quanto mais envelhecemos, os custos de manutenção da nossa vida aumentam. Se os alimentos transgênicos não são os mais adequados, como poderemos enfrentar esse desafio? Eu vou colocar aqui, malthusiano, neo-malthusiano. Essa é a pergunta de $1 bilhão, mas eu vou tentar responder. A FAO já tem estudos provando que é absolutamente possível você atender a demanda dessa população, não necessariamente precisando de transgênicos, mas isso necessitaria uma transformação de paradigmas. E quando eu mostrei a questão da ligação rural-cidade, seria justamente fazer núcleos curtos que atendam às cidades. Se você, no entorno das cidades, você começa a fazer hortas, você começa a ter parcerias com produtores que estão aqui do lado, próximos, não haverá necessidade de você ter grandes ofertas de alimentos em grande escala. Mas aí você tem que mudar
hábitos alimentares, entender que existe sazonalidade, porque nós estamos muito viciados a comer sempre a mesma coisa, encontrar morango o ano inteiro. Tem toda uma mudança de paradigma. E aí eu acho realmente possível, isso é uma questão muito polêmica, esse é um ponto de vista pessoal meu, que não há necessidade. A questão do transgênico, existem inúmeros questionamentos do quanto isso afeta a saúde. Eu acho que aí é uma questão, seria quase que um outro seminário que a gente teria que fazer aqui. Mas, de qualquer maneira, se você começa a trabalhar circuitos curtos para a oferta de alimentos sem agrotóxico, ou você está tendo uma oportunidade não somente de valorizar o produtor, mas também de aumentar a qualidade e diminuir a questão do impacto no clima, valorizar o rural. E aí volto ao slide que eu mostrei, que eu destaco sempre, que é a questão da educação alimentar nas escolas. Quanto mais as crianças entenderem como é que funciona uma horta, aprenderem até matemática com horta, tudo isso, você está tendo uma mudança, uma qualificação de novos consumidores com outro perfil. Eu, particularmente, já participei de uma pesquisa assim, e que as crianças levavam para os pais hábitos alimentares que eles não tinham, que já estavam viciados. Então, trabalhar a alimentação escolar, e não necessariamente precisa ser orgânico, mas você começa, aos poucos, a fazer uma agricultura sustentável, de curto-circuito, você já vai numa direção mais saudável e o preço, necessariamente, não precisa ser tão caro. Você pode fazer uma parceria com o produtor. Isso é uma tendência. Não sei se eu atendi ao que você queria saber, mas eu estou à disposição. Tá, agora uma pergunta aqui apócrifa para a Fabíola. Até que ponto os esportes podem contribuir efetivamente com a conquista da longevidade? Diz aqui a pessoa que pergunta que os atletas de ponta vivem menos do que os sedentários. Quanto uma pessoa deve praticar de esporte a cada dia para que ela viva mais e com saúde? O esporte de alto rendimento é uma categoria diferenciada que a grande população não faz, que é realmente muito pouco atletas que chegam, né, a população que chega nesse nível, e que realmente é uma fase da sua vida que não é para sempre, mas que eu acho que o importante é a constância, né, a orientação do exercício. Não precisa chegar rápido, o importante é fazer todo dia, a constância daquela atividade física. Os atletas de alta performance, eles têm muitas lesões, né, estão sempre... O problema do atleta de alta performance está sempre chegando no limite. Então, você tem muita lesão, você tem um esforço, dependendo do esporte, muscular ou cardiovascular muito alto, e existem também inúmeras... É um mundo ainda um pouco obscuro, a questão do doping é pouco falado, e já é cada vez mais, mas existem muitos fatores que levam a crer que muitos atletas, que o doping está muito à frente do antidoping. Então, o que realmente alguns atletas de alta performance colocam no corpo, ou quais tipos de tratamentos, substâncias são ingeridos por esses atletas para conseguir essa alta performance. Então, né, a gente conhece casos e casos aí, em termos mundiais. Então, tem todos esses fatores, mas o esporte, de uma maneira em si, a prática da atividade de uma maneira, né, saudável, como é recomendado, né, pela medicina mundial, por todas as organizações, a prática da atividade física, que seja, né, um mínimo aí de 1.000 passos por dia, que tem todo hoje um acompanhamento, que você consiga fazer, se você está tendo o mínimo de atividade física possível, isso com certeza vai te trazer uma longevidade. O esporte de alta performance é completamente diferente. Ou seja, se o sujeito andar 1.000 passos por dia, ele vai ter uma vida longa, é isso? Dizem alguns estudos que sim, acho que é esse mais ou menos o número, né, que é o mínimo aí por dia de você fazer. Óbvio que você pode... o andar é a parte mais fácil, qualquer pessoa não, né, mas a maioria das pessoas tem essa facilidade de poder caminhar esses 1.000 passos por dia, tem gente que não pode. Óbvio, a natação, por exemplo, é um esporte maravilhoso, que é um dos esportes mais completos, você está usando todas as partes do corpo.
Mas, às vezes, é difícil. Você chega, pessoas perguntam, quanto você nada por dia hoje? Eu falei, hoje eu também, além de ser, né, ex-atleta, sou mãe, sou empresária, sou esposa. Então, a dificuldade de você chegar numa piscina, nadar, mulher, tem que secar o cabelo e voltar para o trabalho arrumada, essa parte de você perder, né, pelo menos 1 hora após uma atividade física, para as mulheres, hoje em dia, é um pouco complexo. Então, hoje, eu não consigo nadar todos os dias, porque a logística não... Né? Agora, caminhar, fazer um exercício na varanda de casa, que eu faço funcional na varanda de casa na hora do almoço, isso eu consigo, né? Não deixo de fazer uma atividade física. Mas o caminhar é algo que realmente pode nos ajudar muito nessa... hoje em dia, o meu exercício é esse, é na varanda de casa. E hoje em dia tem muita tecnologia que ajuda a gente a fazer esses exercícios em casa também. Mas a qualidade de vida, o exercício, eu acho que está relacionado diretamente com a qualidade de vida e com a longevidade. Né? Isso aí não foi eu que estou falando, Ou seja, mas o sujeito não precisa virar um atleta profissional para viver mais e melhor. Pelo contrário, Que é ótimo. O senhor quer falar, doutor José Luiz? Eu queria falar, 1000 passos por dia certamente nos levam mais longe, mas atravessando na faixa. Atravessando a faixa, é isso aí. Bom, eu tenho aqui, nosso tempo, infelizmente, está esgotado, faltou falar sobre um monte de coisa que nunca dá tempo, ética, a questão da Previdência e tudo isso, mas eu vou deixar uma última pergunta aqui, essa pergunta não tem um destinatário estabelecido aqui, a pessoa que pergunta é o doutor Rodrigo Magnabosco, que diz o seguinte, olha, na nossa jornada de vida, nós acumulamos ótimas experiências, mas também perdas. Como será a nossa preparação espiritual para essa vida mais longeva? Sabendo que isso envolve muitos problemas de natureza filosófica, ética, espiritual também. Algum de vocês quer responder? Pois não, Túlio. Vou me arriscar um pouquinho. Só que a resposta tem que ser curta, porque o nosso tempo, senão nós vamos atrapalhar o próximo seminário. Tentarei fazê-lo. Há muitos anos eu era residente, devia ter uns 26, 27 anos, e eu estava levando um professor que tinha sido fundador do Departamento de Anestesia da Universidade de Yale, passear em São Sebastião. E nós fomos até a Ilhabela. E por que eu fui levá-lo a São Sebastião? Ele veio aqui dar um seminário e ele, ao lado de ser um grande cientista e professor e médico, ele era birdwatcher, então ele queria ver uns pássaros aqui e eu fui o residente lá do departamento escalado para levá-lo a ver passarinho. Então, nós fomos ver passarinhos, descemos a Serra do Mar, fomos ali, e eu fui mostrar a Ilhabela para ele, disse... E comecei a contar o que tinha na Ilhabela e tal, e ele falou, você gosta muito daqui, não? Eu falei, eu adoro isso aqui. Quando me aposentar, eu quero vir para cá. E ele disse, e o que você está fazendo para isso? Eu parei e falei, bom, eu vou me aposentar daqui a bastante tempo, não? Eu tenho 26 anos, etc. E ele disse, você está atrasado. Então, você está atrasado. Então, eu acho que nós temos que nos preparar para esse momento. O senhor já se preparou para isso, então, dos 26 anos para cá? Não, estou atrasado. Continua atrasado. Continua atrasado. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para isso, tem que se preparar bem. Ele, de cientista e médico, ele já era, naquela época, há uns 5 anos antes da aposentadoria, um dos mais... respeitados birdwatchers do mundo. Eu conheço um outro muito interessante, que é o Ângelo Machado, que é um anatomista e médico e professor, uma grande autoridade mineiro em neuroanatomia, que é hoje um dos mais conhecidos entomologistas e conhece de libélula como ninguém nesse planeta. Portanto, as pessoas também têm que se planejar, têm que entender um pouquinho quais são as suas potencialidades. E o mundo é tão vasto e as possibilidades são tão grandes que não há razão para que nós não nos preparemos para aquilo que nós poderemos fazer com qualidade aos 100, 120 anos ou mais. Alguém quer complementar? Eu só queria dizer que nós estamos sempre correndo, mas se a gente conseguisse correr, para, olha uma árvore, hoje está um dia bonito, depois corre, depois para, elogia um amigo que está bem, corre. Essa vírgula, que se a gente conseguir fazer essa vírgula
para apreciar uma coisa bonita ou dizer uma boa palavra, eu acho que prepara para a longevidade. Essa vírgula é importante. Eu acho que o tema, né, tecnologia, e a gente vê que às vezes nos distancia muito da humanidade. A gente vê toda a tecnologia, o celular, as pessoas não olham mais nos olhos, está todo mundo sempre só olhando para baixo. Hoje em dia não existe um outdoor, porque ninguém está andando e olhando para a rua. Todo mundo olha para baixo. E isso, a tecnologia nos distanciando dos outros, isso também nos distancia de Deus, né? A gente está perdendo um pouco, de uma certa maneira, a humanidade, e a humanidade é a divindade na gente, eu acredito nisso. Então, tudo é conectado, a gente tem que sempre ter esse cuidado da tecnologia não criar as barreiras, pelo contrário, nos unir cada vez mais. Então, a presença, né, espiritual, eu acho que às vezes não é uma coisa de você apenas ir à igreja, ou de você, mas você está consciente do que, às vezes, para o outro, para o meu ambiente, para o filho, para o marido. Então, isso você está vivendo o espiritual aqui e você está se preparando. Porque o que você está plantando aqui, os valores, por exemplo, que os pais passam para as crianças até os 7 anos de idade, até os 8 anos de idade, isso você está vivendo aquela espiritualidade, você deixou aquela semente, e aí a vida vai continuar de uma maneira, independente de você, né, a data que você deixar esse mundo, né, com a idade que for. Então, assim, mas é um tema muito, né, poderíamos discutir também por horas esse tema, que acho que é muito pertinente num congresso como esse, que é essa reflexão realmente de tudo isso, nessa preparação que um dia vai chegar para todo mundo e como a gente vive até lá nesse sentido. Bom, assim estamos encerrando aqui esse painel. Eu quero agradecer aos 4 painelistas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela plateia, alunos, professores, os especialistas, os empresários que estão aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima.